Glória a Deus, aleluia. Até aqui o Senhor tem nos abençoado. E aqui Ele vai nos abençoar muito mais. Você que está no teu lar, está na tua casa, vai poder agora também ouvir uma grande palavra diretamente do trono da glória. Eu gostaria de chamar aqui nessa noite o nosso convidado, o nosso filho do pastor Moisés, o presbítero Geraldo, aleluia. Glória a Deus. As palmas louvem ao Senhor Jesus pela vida desse homem, aleluia. Glória a Deus. Para mim é uma honra muito grande estar te recebendo aqui pela primeira vez. Não sei se eu já teve aqui antes, já tem 2 anos que eu estou no ministério, então é uma honra para nós termos a tua presença aqui, tá? Que o Senhor continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus passos, os teus caminhos, por onde quer que você vá, presbítero. Que o Espírito Santo de Deus esteja sempre presente, te honrando e te abençoando, em nome de Jesus. Amém? Só que peço uma coisa: entrega tudo, não volta nada para casa, né? Amém? Fica à vontade. Deus abençoe. As palmas louvem ao Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero, nesta noite, tributar aos céus toda a honra e toda a glória por mais esta oportunidade que Ele nos concede, amém? Amém. Glória a Deus. É oportunidade ímpar, singular, quando se trata de pregar o Evangelho, amém? De fato, Deus ele se encontra presente neste lugar. Amém, aleluia. Nós cremos, Pai. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade e agradecer a Deus pela vida do pastor que está nos cedendo este altar santo, separado, para poder propagar o Evangelho. Amém? Que Deus abençoe, pastor, abençoe tua vida, tua família, teu ministério, e que Deus abençoe esta igreja e todos os obreiros que lutam para o bom andamento desta obra. Aleluia. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe também a vida do meu cunhado Rogério, que nos fez o convite, foi a ponte para estarmos aqui nesta noite. Aleluia. Abençoe a vida dele, da esposa, da família. Amém. É meu cunhado, minha irmã. Que Deus abençoe a vida do meu pai, pastor Moisés. Amém. Está aqui comigo também minha sogra, a minha esposa e a nossa filhinha. Está aqui também a Laís, amém? Que Deus abençoa em nome de Jesus. Sem perda de tempo, pega a tua Bíblia, capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo, livro de Mateus, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quero ser bem breve acerca daquilo que Deus já colocou no meu coração e bem verdadeiro, amém? De fato, o pastor disse algo que o pregador tem que fazer, não levar nada para casa, amém? Amém. Fica tímido não. E eu prometo fazer jus a isso em nome de Jesus. Amém, Jesus. Diz assim o texto sagrado: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se
se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Somente até aqui. Glória a Deus! Para ganharmos tempos, ainda de pé, por alguns segundos. Pai, sim, meu Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, por este momento. Ó Deus, fala comigo, Senhor, para que eu possa falar com a tua igreja. Ó Deus, me usa como uma ferramenta de edificação para a tua noiva presente aqui nesta noite. Ó Deus, e para aqueles que estão do outro lado, meu Pai, assistindo este culto, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Se assente. Glória a Deus. Preste atenção, em nome de Jesus. Toda atenção agora é pouca, amém? A Bíblia é a palavra de Deus. Apesar deste livro ter sido escrita por mãos de homens, este livro, ele é totalmente inspirado pelo Espírito de Deus. E somente Ele, o Espírito de Deus, é que pode revelar ao coração do homem os mistérios escondidos neste livro. A Bíblia, ela não é um escrito qualquer, pois a Bíblia é poder, pois a Bíblia é a palavra de Deus. Isso aqui não é um relato qualquer, não é uma história da carochinha, não é um livro de português, matemática, ciência, muito menos um jornal que a gente abre no dia a dia e lê. Este livro são palavras que contêm vida e vida eterna. Pois o próprio Jesus, em um de seus sermões, ele diz: examinai-vos as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você há de convir comigo que o nascimento de Cristo foi um nascimento milagroso, que Jesus, ele foi gerado pelo Espírito de Deus. Você vai perceber que quando Jesus, ele surge para poder dar início ao seu ministério terreno, você vai ver que Jesus, ele vai surgir na sua simplicidade e humildade. São palavras simples, porém poderosas. São palavras simples, mas porém palavras que têm o poder de levantar o que está caído e de libertar o que está preso em cadeias espirituais. Essa palavra, ela é tão poderosa que ela tem o poder de ressuscitar aquele que está morto. Ela tem o poder de trazer a vida àquele que já se foi. Olhe para cá em nome de Jesus. Para que nós entendamos o que foi lido aqui nesta noite, se faz necessário retroceder um capítulo, que é o capítulo 3 deste livro. Capítulo 3 do livro de Mateus, você vai ver que vai surgir um homem no deserto, pregando a palavra de Deus. O nome deste homem é João Batista, ou João ou Batista. João, ele tinha autoridade, ele tinha poder para surgir naquela época nos maiores templos,
para poder pregar o Evangelho. Mas diz a Bíblia que João, ele vai surgir no deserto. Olha o que o capítulo 3 diz: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. João, ele foi um precursor de Jesus. João foi aquele que veio preparar os corações para poder receber Jesus. Ele veio arar a terra. Ele veio preparar o caminho. Naqueles dias, talvez dias caóticos, talvez dias sombrios, de muita luta, de muita prova, de muita perseguição. Eu não sei a hora, eu não sei o dia, mas diz a Bíblia que João, ele aparece no deserto para poder pregar o Evangelho. A palavra que João prega é uma palavra que não espalha, mas é uma palavra que ajuda. É uma palavra que traz a multidão para perto de Deus. João, ele aparece pregando o arrependimento. É simples, mensagem curta, mas porém poderosa. João, ele está pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Diz a Bíblia que todo o povo, eles deixavam os seus afazeres, saíam de dentro de suas casas e descia até o deserto para poder ouvir a mensagem que Deus colocou no coração de João. Eu não consigo entender, pastor, esta geração de hoje, quando se prega uma mensagem mais dura, porque isso é evangelho. Evangelho é confronto. Verdade. Ninguém cresce, ninguém amadurece com massagens na sua cabecinha. Quer crescer, quer viver o melhor. Palavra de confronto. João, ele está pregando o arrependimento. Arrependam-se, porque está vindo aí o reino dos céus. Ele é o precursor. Ele é aquele que veio preparar o caminho do Senhor, pois tem uma profecia no livro do profeta Isaías que diz a respeito dele. João, ele está pregando o arrependimento. João, naquele tempo, ele não era conhecido como pastor, como presbítero, como evangelista, como missionário, diácono, obreiro, cooperador, não. João, ele não era conhecido como apóstolo, glória. Mas diz a Bíblia que João, ele era a voz que clamava no deserto. E o que nós precisamos, pastor, neste século 21, é de uma voz que clama no deserto. Porque enquanto tem muitas pessoas se degradando, brigando dentro dos templos entre si, o diabo está matando, o diabo está ceifando. E Jesus, ele me deu uma palavra para esta noite. Eu quero aplicar sobre o teu coração aquilo que Deus colocou no meu. Não é tempo de brincar. Não é tempo de brigar. É tempo de pregar o Evangelho. Você não precisa ter título de pastor. Você não precisa ter título de presbítero. Você não precisa ser reconhecido, conhecido como pregador, como cantora. Basta você ser somente uma voz que clama no deserto. A Bíblia diz que Deus, ele está à procura dos seus servos. Tem adorador na casa? Tem adorador na casa? Puxa a
Bíblia está dizendo que ele está à procura, é porque está faltando adorador. Se tem adorador, que eu sou. Cadê o outro adorador? Vamos agora. João, ele foi apenas uma voz que clamava no deserto. A igreja não precisa de eco. A igreja não precisa de imitador. A igreja, ou melhor, o céu precisa de uma voz que clama no deserto. Acompanhe aqui o raciocínio comigo. Diz a Bíblia que João, ele foi uma voz que clamava no deserto. Esse homem aqui foi tão fiel nas palavras que o céu produziu no coração dele, que esse homem ele vai se rebaixar um ponto. Ele vai se esvaziar de um jeito ao ponto de ser cheio pela graça de Deus. Diz a Bíblia que toda a Judéia descia e toda Jerusalém vinha ter com João no Rio Jordão para poder ser batizado por ele. Mas nas palavras que João pregava, ele dizia: eu batizo apenas com água, ou glória. Eu estou aqui para batizar vocês com água. Mas como João foi um precursor, João ele dizia: mas está vindo aí agora. Ele está vindo aí. Ele não vai batizar com água, mas ele vai batizar com fogo e com Espírito. Ele batiza com fogo. Ele batiza com fogo. É João se diminuir dizendo, é João dizendo para nós, ele dá coisas espirituais, ele derrama frutos do Espírito. É Jesus de Nazaré, é Jesus. O interessante, o interessante da palavra que João pregava é que além do povo se arrepender, diz a Bíblia que o povo confessava os seus pecados. Hoje em dia a gente já não se vê mais isso. Tem pessoa pecando, praticando erro e está tampando o seu pecado. Está jogando a toalhinha por cima, uma peneira, mas o grandão da Galileia está vindo. O grandão da Galileia está vindo. E a Bíblia que diz, a Bíblia diz que ele tem olhos como que chama de fogo, e esses olhos percorrem por toda a terra. Ele está vendo o que o povo está fazendo. João ele está pregando. O que tinha de gente querendo tampar a boca deste homem. Porque ele não era conhecido como profeta, mas Jesus deu um testemunho dele dizendo que ele era mais do que um profeta. Queriam tampar a boca de João, mas ele está pregando. A Bíblia diz que o povo vinha, pastor, para ser batizado por João. Mas no meio do povo de uma raça de fariseu. Desse jeito. E como João tinha visão do céu, ele estava vendo. João agora vai tocar sua mensagem e vai dizer: e você, raça de víbora? Quem nos incitou a fugir da ira que está por vir? Eita glória! É por isso que eu amo esse evangelho, sabe por quê? Porque Jesus ele tem levantado os seus pequeninos para poder pregar o evangelho. Jesus ele tem levantado uma minoria que não se corrompe, que não se venda, mas que prega a verdade, e que vive a verdade, e que dá testemunho. É a voz que
sentindo a presença dele aqui. Aleluia. O povo confessava os seus pecados. E João, na autoridade que lhe foi ortogada, ele pregava: raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? João, ele estava falando daquele que estava a caminho para poder batizar com fogo e com o Espírito. Parece que não tem isso no nosso meio, né, pastor? Mas o que mais tem no nosso meio são cobras. Vão querer tampar tua boca. Vão querer matar o teu ministério. Vão querer estupar aquilo que Deus ele tem para você. Mas eu vim profetizar como servo nesta noite, que esta víbora, que esta cobra, ela vai ser queimada pelo poder da palavra, pelo poder da palavra, pelo poder da palavra. Raça de víbora. Jesus ele batiza um, batiza dois e batiza três. Interessante que no meio desta multidão, aquele que João dava testemunho vai aparecer. Meu Deus. O povo não está escrito, mas o povo parece que fica assustado, atônito, perplexo, quando eles avistam Jesus, ao ponto de se perguntar: quem é este João? Quem é este aí? Qual é o nome dele? João, quando ele avista Jesus, João, ele tem uma palavra: este aí. Meu Deus. É o Filho de Deus. Aleluia. Que tira o pecado do mundo. Aleluia. Ele está no nosso meio. Glória. O Antônio da Galileia está no nosso meio. Ele está no nosso meio. Você não pode contemplar ele com os seus olhos, mas ele está aqui. Ele é tão grande. Ele é tão grande. Ele é tão grande. Ele é tão poderoso. Que a sua cabeça está nos céus. E os seus pés estão abertos. Ele é grande. Ele é grande. Ele é poderoso. É só ele que tira o pecado do mundo. Aleluia. Oh, glória, glória. Oh, glória a Deus. Olhe para cá, daqui a pouquinho nós vamos entrar O Senhor é maravilhoso, Jesus. no texto que nós lemos. Aleluia, Jesus. Diz a Bíblia que João, ele se aproxima de Jesus. Eles vão ter um diálogo, uma conversa. A Bíblia diz que Jesus aparece ali naquele cenário para poder ser batizado por João Batista. Mas João ele se diminuía tanto ao ponto de dizer: sou eu que careço de ser batizado por ti e vem tu a mim? Jesus olha para João e diz: João, deixe, para que se cumpra toda a justiça do meu Pai. João ele se colocou como indigno, como incapaz de batizar Jesus, porque o texto vai falar que, ou melhor, João ele fala que ele não era digno nem de desatar a sandália ou a parte dos seus pés. Mas Jesus ele tem uma palavra para João: eu vim cumprir, João, a justiça do meu Pai. Oh, aleluia. A Bíblia diz que João pega Jesus, leva ele para dentro do rio. Eu gosto disso aqui. Aleluia. Diz a Bíblia que João vai pegar Jesus, vai colocar ele dentro do rio. Ele vai submergir Jesus naquele rio Jordão. Aleluia. Ele vai batizar Jesus naquele rio. Diz a Bíblia, olha aqui para mim. Diz a Bíblia que quando João ele está saindo com Jesus do rio, três coisas vão acontecer.
algo inexplicável que o homem não tem poder de fazer. Primeiro, diz a Bíblia que o céu se rasga. Segundo, uma voz vai ecoar da eternidade dizendo: escuta isso aqui, esse aí é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer nele. Terceiro, o Espírito desce como forma de pomba e pousa sobre Jesus de Nazaré. E ele não para por aí, ele não para. O Espírito está no nosso meio. Sabe por quê? Porque quem guia ele, quem orienta ele, quem dá a palavra é ele, quem coloca o fruto do Espírito é ele quem coloca. Aqui ocorre um fenômeno. É o céu se rasgando. É uma voz ecoando da eternidade. O Espírito descendo como forma de pomba. Passado estas coisas, diz a Bíblia que Jesus agora ele vai ser levado ao deserto. E falar de deserto é falar de lugar ermo. Falar de deserto é falar de lugar descampado, que causa medo e insegurança. Quando fala de deserto, muitas das vezes soa um medo no nosso peito, porque quem quer passar pelo deserto? Mas é para este lugar que o nosso Cristo está sendo levado. E quem está levando o pregador é o Espírito. Meu Deus, é foda. Após Jesus ele recebeu a pessoa do Espírito em forma de pomba. Diz a Bíblia que Jesus ele vai ser levado até o deserto, lugar que causa medo, espanto, dor. É para esse lugar que o teu Deus, que o teu Cristo vai ser levado para poder ser tentado pelo diabo. O diabo ele sabia que Jesus ele estava num período de jejum de 40 dias. Porque as maiores provas que a gente passa é quando a gente está em conexão, em sintonia com o céu. Porque Jesus ele nunca vai permitir que você passe uma prova que você não esteja pronto a passar por ela. Porque todos nós temos um deserto para passar por ele. Mas primeiro ele vai te encher. E acredita, nesse deserto você não estará sozinho, você não estará sozinha. Tem um Deus te conduzindo dentro dele, tem um Deus te guiando dentro dele. E logo a seguir, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E detalhe, o nosso Deus só prova aquele que ele ama. Foi Tiago que escreveu no capítulo 1 dizendo que bem-aventurado é o homem ou o varão que suporta a tentação, porque depois que ele for aprovado, receberá a coroa da vida. Está pronto? Está pronto para passar pela prova? Está pronto para passar pelo deserto? Porque depois que você passar pelo deserto, tem uma coroa de glória, tem uma coroa de glória para você, te esperando. Aleluia! Oh, glória, glória! Oh, maravilha, Deus, aleluia! Isso aqui é Bíblia. Glória a Deus, aleluia! Jesus, num período de 40 dias de jejum. O Senhor é fiel, Jesus. E dentro do deserto, quem que vai aparecer? O diabo. Por mais que a gente esteja passando pelo nosso deserto e Cristo conosco, ele vai permitir algumas coisas. Eu não consigo entender crente que se diz ser filho de Deus, ele dizer, pronunciar que não permite deserto na vida dele. Todos nós passamos pelo deserto. Todos nós somos
o nosso deserto. Não tem escapatória. Mas esteja ciente, o Espírito de Deus estará contigo. O diabo vai aparecer dentro do deserto. Ele sabia que Jesus estava com fome. São 40 dias. Jesus ele estava faminto. E olha as palavras que o diabo vai usar. Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Jesus ele estava dentro do deserto, lugar sem habitantes, descampado. Pedra era o que mais via. Aí o diabo disse: se tu és. Os últimos versículos do capítulo 3, olha aqui. Jesus ele acabou de ouvir Deus dizendo que ele é filho. Está lembrado? Uma voz que ecoou na eternidade dizendo: tu és o meu filho em quem eu tenho prazer. Agora dentro do deserto, Jesus ele acabou de ouvir Deus dizendo: tu és o meu filho em quem eu tenho prazer. Agora no deserto, o que está acontecendo aqui? Jesus ele vai ouvir o diabo. Isso aqui é sério o que está acontecendo aqui. Isso aqui não é brincadeira. Acompanha aqui comigo esse negócio aqui. Jesus ele acabou de ouvir Deus dizendo que ele é filho. Agora dentro do deserto, quem que ele está ouvindo? O diabo. Isso aqui, o diabo está dizendo: se tu és. É o diabo querendo contradizer tudo aquilo que ele recebera da parte de Deus no capítulo 3. Agora no capítulo 4 ele está dizendo: se tu és filho de Deus, oh glória, transforma essas pedras em pães. Eu vim pregar para você que nesta noite, pelo amor de Jesus, eu não sei o grau do teu deserto, da tua luta, da tua prova, mas eu vim pregar: não transforma as pedras em pães. Continua firme na palavra, não transforma as pedras em pães. Vai até o final. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, vai falando aí, papai. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui, pastor? Que dentro uma grande manifestação e uma aprovação é um passo. Deixa eu te explicar um negócio aqui. Aqui você vem, você recebe. Aqui você pula, você fala em mistério. Aqui o pastor ora, profetiza, e você até sai dando com maioca, você recebe. Mas quando você está lá fora do deserto, muitas das vezes Deus não vai te dizer nada, mas quem vai te falar é o diabo. Então toma cuidado, porque dentro uma grande manifestação e uma prova é um passo. Um dos maiores missionários dessa terra, o maior missionário abaixo de Cristo, Paulo, apóstolo Paulo, no capítulo 2 de 1 aos Coríntios, no versículo 11, na parte B do versículo ele vai dizer: não ignore, ou não ignoreis os ardis de Satanás. Isso é Paulo que está escrevendo. Não ignore os ardis de Satanás. Eu fui pesquisar a palavra ardis e eu cheguei na conclusão que são planos bem planejados ou planos bem arquitetados. Se Paulo está dizendo para você não ignorar, quem sou eu para ignorar os planos de Satanás? Porque ele é Deus do início. Olhe para cá. Eu não estou fazendo apologia aqui para você ter medo do diabo. Porque aquele que manda na palavra
não ignore. Aleluia. Não ignore. Porque Ele tem planos bem planejados. Porque Ele já sabe que os dias deles estão contados. O diabo já sabe que para ele não tem jeito. Aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar para ceifar, para matar. A igreja só vence na palavra. A igreja só é vitoriosa na palavra. Não importa a situação, não importa a luta, não importa a prova que você está passando, está vivenciando. Seja no teu trabalho, seja na tua casa, no meio da tua família, não importa. Você não vai vencer com a força do teu braço, você não vai vencer no teu grito, você só vai vencer na palavra, é na palavra, é na palavra, é na palavra, é na palavra de Jesus de Nazaré. Porque temos um exemplo aqui no capítulo 4. Aleluia. Você pensa que Jesus ele venceu na força do braço, degradeando, brincando com o diabo? Não. Quando o diabo ele aparece com essas palavras dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus ele tinha uma profecia, Jesus ele tinha uma palavra para o diabo. E a palavra que Jesus dá para ele é: Satanás, nem só de pão vive o homem, mas o homem vive é da palavra. O homem vive é da palavra, é da palavra, é da palavra de Deus. Então a gente vence é da palavra. Glória a Deus. Porque muitas das vezes queremos resolver as coisas do nosso jeito. É verdade. E tem um ditado que diz: que boca fechada não entra mosquito. Porque você tem um que te justifica. Aleluia! Você tem um que geme, que fala por você. Então muitas das vezes uma boca fechada ela vale mais do que uma boca aberta. Jesus ele vence o deserto dele na palavra. Aleluia! Quando o diabo vem com essas palavras torcidas, querendo enganar Jesus: se tu és o Filho de Deus. E o diabo ele tem enganado muitas pessoas. Se Jesus falou que você é filho, você é filho. Se Jesus disse que ele tem prazer em você, ele tem prazer. Glória a Deus. Tem muito crente dodói. Tem muito crente chorão. Deus já disse que ele é filho, que ele tem prazer nele. Mas ele está chorando pelos cantos. Está se colocando como uma pessoa desprezível. Sabe o que é isso? Isso é o diabo colocando coisas na sua cabeça. Jesus ele me trouxe aqui nessa noite para poder te dizer que você é filho. Ele tem prazer em você. Por mais que a luta seja acirrada, Jesus ele está contigo, ele não te esqueceu. Ele vai com você até o final, então não dá o braço a você. Não entrega os pontos, porque você é filho, creia nisso. Aleluia! É uma palavra. Maravilhoso, Deus. Tu és lindo. A Bíblia diz que Jesus ele fala para o diabo: não só de pão vive o homem, mas o homem vive é da palavra. Porque quando a palavra penetra, não tem ninguém que tira. O diabo pode até vir com seus planos, o diabo pode até vir com seus projetos, com a sua planta,
Mas quando a palavra penetra, porque o livro dos Hebreus vai dizer que essa palavra ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Mas ele não para por aí, diz a Bíblia que ele vai pegar Jesus e vai levar Jesus até a cidade santa. Olha o que ele diz no versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: atira-te daí abaixo, porque está escrito que aos teus anjos ele vai dar ordem a teu respeito. O que tem de crente tentando a Deus eu nunca vi. Verdade. É um texto conhecido, simples, mas porém de uma revelação vasta de dentro. Porque tem muita gente que só pensando que é filho, ele pode tentar o Senhor. Perceba que o diabo ele está tentando a Jesus dentro da palavra, distorcendo, mas ele está tentando. E é assim que ele tem desviado muitos de dentro da igreja. Outrora pregava, outrora cantava, outrora fazia parte de um grupo de dança, de teatro, outrora ele era pouca pela obra, chamava ele para a evangelização, ele ia, mas hoje está parado. O ministério dele parou, atrofiou, mas Jesus me trouxe aqui para poder te dizer: você vai voltar a crescer, você vai voltar a dar fruto, você não vai cair nas artimanhas do diabo. Sabe por quê? Porque você é filho, você tem nome, você tem dono, e teu dono é Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Para terminar, diz a Bíblia que o diabo agora ele vai mostrar Jesus, todo o reino, toda a glória, e ele vai dizer: tudo isso aí eu vou te dar se você se prostrar e me adorar. Parece que não tem no nosso meio, pastor, mas tem muita gente que está achando que está cultuando a Deus, mas está cultuando o diabo. Meu Deus! Já se vendeu há muito tempo, já se corrompeu há muito tempo. Jesus, forte. Porque o diabo ele só tem o poder de mostrar. Você entrega porque quer. Meu Deus. Ele mostra, e tem muita gente caindo. Tem muita gente caindo naquilo que ele planejou, naquilo que ele arquitetou. Mas as minhas orações dos últimos dias é para que Jesus volte a dar visão a essas pessoas que se corrompeu, que se vendeu. Jesus vai trazer de volta sobre essa adoração falsa que estão adorando por aí. Jesus vai trazer de volta. Aleluia! Glória! Oh, glória, glória, glória! Traga assim, Jeová, aleluia! Abre os olhos do teu povo. Não se venda. Aleluia, Jesus. Você não é mercadoria. Jesus. Não se corrompa em nome de Jesus. Aleluia! Deus fala. Não coloca preço. Você tem um Deus que te sustenta. Glória a Deus! Você tem um Deus que garante. Glória! Eu tenho pregado algumas verdades por onde Deus ele me manda. Aleluia! Eu tenho pregado, eu tenho sido fiel naquilo que Deus ele está Glória a mandando Deus. falar. Aleluia. Aleluia! É isso aí, Jesus. Está online, não está, pastor? Tá, não tô lá, não. Depois vai. Muitos pregadores já se corromperam, já se venderam. Muitos. Estão achando que estão cultuando a Deus, mas não está não. O diabo já mostrou, eu vou te dar isso tudo aí, se você se prostrar e me adorar. Meu Deus! Porque evangelho
Evangelho não é riqueza, Evangelho não é ouro, não é dinheiro. Evangelho é salvação, Evangelho é salvação, é palavra, é palavra. Glória! Evangelho é joelho no chão. Evangelho é boca no pó. Evangelho é você sair de quatro paredes, vir no deserto e trazer para dentro do templo, para Jerusalém, para Jesus salvar, para Jesus curar e para levar para o céu. Evangelho não é fome, não é riqueza, não é status. Aleluia! Não se venda. Glória, glória, glória. Aleluia. Não se corrompa. Meu Deus, aleluia. Jesus é forte. Ah, xarabá, chica. É tanta gente adorando. É tanta fama. É tanta riqueza neste mundo gospel que o queixo chega a cair. Eu tenho perguntado a Deus, será que Deus está neste negócio? Porque quando a gente vai para dentro dos evangelhos, meu Deus do céu, você não vê Jesus cobrando um centavo de ninguém para pregar o evangelho. Você não vê Jesus cobrando fortunas para poder pregar. E olha que Jesus é, olha aqui para mim, isso é Bíblia. Deus, ele poderia permitir que Jesus ele nascesse nos melhores hospitais daquela época. É verdade, aleluia, Jesus. Oh, glória. Mas por que no celeiro? Por que colocaram ele dentro de uma manjedoura? É Deus mostrando que o céu, que a evangelho não é fome, não é riqueza. Você vai ver que nos sermões de Jesus, você vai ver que nas missões que ele fazia, ele ia a pé. E quando ele montava um animal, ele pegava um amulinho, um jumentinho, ele poderia pegar uma lação, ele poderia pegar um cavalo, um macho, oh meu Deus, mas não, ele montou um jumentinho. Meu Deus, isso é forte, aleluia. Oh, glória! Eu já passei por isso. Teve um pastor que me chamou uma vez para pregar, lá por lá de Contagem. Já aconteceu algumas vezes. Ele me perguntou quanto que eu cobrava para ir lá e pregar. Falei, pastor, você já começou errado comigo. Vamos voltar, vamos começar aqui do zero. Para início eu não cobro. O que Deus tocar, o Senhor vai abençoar, está abençoado. Sabe por quê, pastor? Porque teve uma vez que um pastor amigo meu me indicou. Aí ele falou que o pastor ia me perguntar quanto que eu cobrava. E o pastor falou que era para me cobrar X. E quando eu falei que eu ia cobrar X, o pastor lá do outro lado já na ligação. Aí eu entendi que o céu estava intervindo, não cobra. Eu vou te sustentar. E a partir desse dia eu nunca cobrei um centavo de ninguém para cobrar.
gente ver Jesus dentro da Bíblia. Eu nunca vi Jesus cobrar nada de ninguém. As pessoas ajudavam ele por livre, espontânea vontade. Jesus, ele ia a pé, pregando o evangelho do reino. Jesus, ele libertava, curava, ressuscitava morto e ainda levava para o céu. Nunca cobrou nada de ninguém. Agora eu não entendo porque tem uma grande maioria aí que estão cobrando fortunas para pregar o evangelho. Uma palavra que nem é deles. É verdade. É isso que eu falo também. A palavra nem é deles, eles estão cobrando. Está aqui dentro do texto isso. O diabo mostrou Jesus tudo, a riqueza, a glória. E o diabo falou: eu vou te dar tudo o que você quiser, mas para isso possa em minha prova. Jesus aqui não, Satanás, está escrito: adorará somente a Ele, somente a Ele prestará culto. Então esse venda, o diabo vai te mostrar fama, ele vai te mostrar riqueza. Não se venda, não se corrompa, porque o teu Deus é maior, o teu Deus é maior, o teu Deus é maior do que fama, do que sucesso, do que riqueza. Ele é maior. Aleluia! Oh, glória! Verdade. A Bíblia diz que nisso tudo o diabo não deixou. E logo a seguir diz a Bíblia que os anjos desceram e serviram a Jesus. Prova vai ter. Não estamos isentos das provas, das lutas. Temos os nossos dias maus, temos os nossos dias bons. O que não pode faltar é o provedor. Aleluia! Você vai ver que desde o início da saída do povo hebreu do Egito, rumo à terra de Canaã, você vai ver que em todo o tempo Deus estava com o povo naquele deserto. Eu quero dizer para você: o provedor é contigo. Glória a Deus. O provedor, ele é contigo. O dono da provisão é contigo. É melhor você ter o dono da provisão do que ter somente a provisão. Porque quando você tem o dono, você tem tudo. Acredite, nesse deserto ele estará contigo. Se coloca sobre os teus pés. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Não se venda em nome de Jesus. A palavra que Deus me deu aqui para esta noite. Glória a Deus. Não se venda. Eu preguei uma festividade ontem de uma igreja, a qual comemorou os 9 anos. Quando o pastor me falou o tema da festividade, eu fiquei de queixo caído, que foi Efésios 5:14. Olha o nome do tema: desperta, ó tu que dormes, levanta-te, e Cristo te iluminará. Nós estamos vivendo em um tempo que a igreja dormiu. Estão dormindo. É porque o diabo já chegou o entendimento dos olhos do mundo. Mas aqui não, em nome de Jesus, aqui não. Aleluia. Aqui não, em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto eu respirar, tiver fôlego de vida, eu vou orar para Deus arrancar esse negócio de perto de mim. Aqui não, porque aqui quem manda é Ele, aqui quem fala é Ele. Sabe por quê? Olha aqui para mim, para encerrar. Olha para encerrar. Porque minha família está aqui, eles me conhecem. E eles sabem de onde eu vim, de onde que Deus me tirou. Traficante, condenado,
onde eu paguei alguns anos de cadeia, viciado, onde a sociedade dizia: aí não vai dar em nada, ou é caixão, ou é cadeia, ou é cadeira de roda. É onde o diabo no inferno ele fazia suas reuniões e dizia: nós vamos matar, vamos ceifar ele. Mas lá no céu, lá na glória, Jesus, com poder de glória, de poder, ele estava escrevendo uma história na minha vida. Vai ser um pregador de almas. Eu vou fazer essa dos príncipes dessa terra. Eu vou chamar ele de... Antigamente eu não tinha identidade, pastor, mas hoje Jesus ele me chama de nação santa, ele me chama de sacerdote. Hoje Jesus ele me chama de propriedade exclusiva. Eu não me invento, aqui não tem rótulo, eu só tenho que manda na minha vida. Aleluia! Tem muita gente que não entende. Aleluia, aleluia! Oh, glória! Porque só quem é do tráfico sabe a guerra, né, que tem no meio. Jesus! Glória! É uma coisa inexplicável que aconteceu comigo. Aleluia, Jesus! Aleluia! Já descarregaram uma PT 9mm, pastor, a 2 metros de distância. E para misericórdia de Deus, pegou um tiro. Agora não me peça explicação, porque a explicação quem tem é só o céu. Aleluia, Jesus! Porque uma PT daquela, quem conhece sabe, a 2 metros de distância, dificilmente o cidadão erra. E detalhe, pegou aqui e saiu aqui só onde tem osso. Segundo a medicina, era para mim ter ficado paraplégico. Porque saiu, tem a marca em cima do osso. Isso é Deus que faz. Porque eles profetizaram: vou colocar ele numa cadeira de roda, mas o céu não. Ele vai caminhar, ele vai ganhar aulas. Ele vai entrar dentro de favela, ele vai entrar nos prédios, nas vielas, e vai ganhar almas para o meu reino. E muita gente não entende. Glória a Deus, aleluia! Muita gente não entende. É só Deus que entende. É verdade, só é quem faz. Então a palavra que eu deixo para você: aqui você recebe uma grande manifestação. Mas dentro dessa grande manifestação há uma provação, é um passo. Então vigia. Vigia. Aqui é gostoso, aqui a gente pula, aqui a gente canta. Mas o negócio está lá fora. O diabo já tem seus planos. E ele já tem os projetos. E o projeto dele é: eu vou matar ele, eu vou derrubar ela. Mas nós temos que orar para poder repreender este demônio. E se você acredita, dá uma salva de palmas para ele. Em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém? Glória a Deus! Eu passo para o pastor. Amém, pastor? Glória a Deus!